O arranjo experimental bolado pelo Cláudio aí, né, envolvendo óleo de rícino e fubá, né, colocado no óleo, né, ele vai nos permitir, né, visualizar, né, um efeito que é muito interessante, né? Esse efeito ele ocorre quando a gente está, na realidade, lidando com condutores, né? E a gente sabe, né, da teoria, né, que estou falando do condutor perfeito, né, que quando nós temos um condutor, o campo elétrico no interior dele é igual a zero, né? Por que isso? É porque num condutor você tem tantas cargas com facilidade de se moverem que elas se acumulam na superfície de tal maneira a evitar o campo elétrico dentro, porque também, enquanto houver campo elétrico, ela se move. Se move, sim. Então a coisa é tão simples quanto isso, né? Quando se chega ao equilíbrio estático, aí não tem campo dentro, né? Porque enquanto houver campo, os elétrons se movem. Se Então rearranjam, é isso, né? E com isso, né, nós temos como fazer uso prático disso, que é a gaiola de Faraday, né? Você consegue proteger, né, um avião, por exemplo, nas tempestades, raios, etc. Né? Então, o fato é que no interior então, do capacitor, aliás, de um condutor, né, você tem um campo elétrico igual a zero. Então ele vai mostrar isso aqui, né, o efeito da gaiola de Faraday. Né? Exatamente. Então, para isso a gente vai retornar aqui as placas paralelas, né? Então, um lado aqui no Terra e outro lado aqui no Van de Graaff. E no meio a gente vai colocar um condutor, né? Que é um quadro feito de latão, e a gente vai posicionar bem aqui no meio. Então a teoria prevê que aqui dentro não haja campo elétrico. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Então vamos lá. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho lá as duas placas paralelas e no meio um condutor de latão. Então, vamos ligar aqui o Van de Graaff. Olha só, o fubá localizado aqui dentro nem se mexe. Exatamente, né? nem se mexe. Não forma nada, né? E é interessante aqui, né? Porque aqui se passa algo semelhante, né, a dois capacitores, na verdade. Sim, exatamente. Né? Aqui e aqui, de placas paralelas, né? Mas olha só, não aconteceu nada dentro. Dentro, né? exatamente. Dentro do condutor, né? Isso é interessante, é uma maneira... e olha só que beleza, né? As linhas de campo, né, do campo elétrico, né? Sempre perpendiculares aqui na superfície. Né? Começam aqui, vão até lá em cima e terminam aqui. Né? Sim. Aliás, começam aqui, né? Porque é positivo aqui, né? Negativo ali. Muito interessante, Cláudio. Você tem, então, uma proteção, uma blindagem, isso, né, a blindagem, do campo elétrico. Né? Porque isso é uma blindagem eletrostática. Eletrostática. Né? Essa é uma boa palavra. E agora a gente pode trocar, ao invés de colocar, então, um quadro condutor, eu trouxe aqui um quadro que é um isolante. Então, a gente pode tirar agora esse quadro condutor e colocar esse quadro aqui, que é de plástico. Ok. Então vamos colocar aqui o quadro, fechado também, né? Vamos ligar aqui o Van de Graaff. E aí a gente percebe... A situação é radicalmente diferente, né? Olha aqui, já começa a se formar. As linhas dentro. Muito, muito interessante. Essa é uma forma interessante de visualizar, né, as linhas de campo, né? Exatamente. E perceber a diferença entre um condutor e um isolante. Né? Muito interessante. Então, um carro feito, por exemplo, de fibra de vidro ou algum outro policarbonato, ele não protege, por exemplo, de raios das tempestades. Né? Pelo fato do campo elétrico agora não ser nulo, né, dentro desse quadro aí.
Muito bom, Cláudio. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e receba as atualizações semanalmente.